Fala fiel, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia que está tomando conta dos bastidores do futebol mundial. Pode parecer improvável à primeira vista, mas está sendo tratada com seriedade por quem acompanha os movimentos estratégicos de Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid, conhecido por suas ações ousadas no mercado e por sua habilidade de transformar projetos aparentemente impensáveis em realidade, estaria interessado em dar um passo fora do eixo europeu. Fontes ligadas ao círculo mais próximo de Pérez afirmam que ele estaria de olho em uma oportunidade no Brasil, mais precisamente no Sport Clube Corinthians Paulista. O gigante paulista, que vive um momento de instabilidade política e financeira, seria alvo de uma proposta ambiciosa que envolve mais do que apenas dinheiro. Estamos falando de estrutura, visibilidade global e uma possível revolução nos bastidores. A ideia, segundo essas fontes, é que Florentino Pérez estaria interessado em adquirir parte do controle operacional do clube, investindo pesado para transformá-lo em uma plataforma latino-americana do modelo clube-empresa, inspirando-se na lógica dos grandes conglomerados esportivos. Seria esse o início de uma nova era no futebol sul-americano, liderada por um dos nomes mais poderosos do futebol mundial. Ainda é cedo para afirmar, mas os sinais já estão no ar, e eles não são fracos. O Corinthians, ao longo da última década, viu sua grandiosidade contrastar com uma série de crises internas. Brigas políticas, trocas constantes na presidência, dificuldades para honrar salários, problemas na Arena Itaquera e um elenco que nem sempre corresponde ao peso da camisa fizeram o clube oscilar perigosamente entre o protagonismo e o caos. Dentro desse contexto, a aproximação de um nome como Florentino Pérez pode representar não apenas um alívio financeiro, mas uma revolução cultural e organizacional. O Real Madrid, sob sua gestão, se tornou o maior vencedor da Champions League neste século, e não é por acaso. Pérez sabe como transformar clubes em máquinas de conquistas, e sua possível investida no Corinthians não seria por paixão, seria por oportunidade de negócio. Ele enxerga o Brasil como um mercado subvalorizado, com talentos sendo vendidos a preços baixos e clubes administrados de forma amadora. Com o Corinthians, a aposta seria diferente: reestruturar tudo com o novo europeu, transformar o time em uma vitrine continental e usá-lo como ponte de desenvolvimento e exportação. As fontes garantem que já houve uma sondagem inicial e que o nome de Pérez, embora mantido em sigilo por dirigentes alvinegros, já circula nos bastidores do Parque São Jorge. O modelo que Florentino Pérez teria em mente não seria o de aquisição direta do clube, algo proibido pelas regras atuais no Brasil, mas sim de parceria através de uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, formato que vem ganhando força entre os clubes brasileiros. Ao transformar o futebol do Corinthians em SAF, o clube poderia atrair investidores como o presidente do Real Madrid, que teria poder de decisão sobre o futebol profissional e as categorias de base. O investimento inicial especulado gira em torno de 2 bilhões de reais, o que incluiria aporte para quitar dívidas, reforçar o elenco, reformar instalações e estabelecer centros de treinamento modernos, além de integrar o Corinthians em uma rede global de talentos. Isso incluiria intercâmbio de jogadores, uso de tecnologia de ponta em análise de desempenho e gestão de dados, além da possibilidade de contar com jovens promessas merengues atuando com a camisa alvinegra. A ideia seria usar o Corinthians como um laboratório sul-americano, onde Pérez poderia testar modelos esportivos, desenvolver talentos e ampliar a marca Real Madrid para além do continente europeu. Uma ideia ousada, mas que não parece fora da realidade para um executivo que já mudou o futebol antes. Nos bastidores do Corinthians, a especulação sobre essa possível aproximação causou reações mistas. De um lado, membros da atual diretoria enxergam com bons olhos uma aliança com uma figura do calibre de Florentino Pérez, que poderia representar a salvação institucional do clube. Do outro, conselheiros mais tradicionais têm receio de perder o controle histórico sobre as decisões internas. Afinal, o Corinthians sempre foi um clube do povo com forte identidade local e uma ligação visceral com sua torcida. Entregar parte do comando a um empresário estrangeiro, ainda que seja um dos maiores dirigentes da história do futebol, seria uma mudança drástica, talvez até dolorosa para muitos. No entanto, é inegável que o clube precisa de uma solução urgente para seus problemas financeiros e estruturais. Em 2024, o déficit ultrapassou a marca de 900 milhões de reais e a perspectiva para os próximos anos é ainda mais sombria sem um plano de recuperação. Neste cenário, a proposta de Pérez surge como um sopro de esperança, ou uma tempestade iminente, dependendo do ponto de vista.
A possível internacionalização da gestão alvinegra divide opiniões, mas ninguém nega algo grande está se formando nos bastidores. Florentino Pérez, vale lembrar, já manifestou publicamente seu interesse em ampliar a influência do Real Madrid fora da Europa. Em entrevistas recentes ele citou a América Latina como uma região com um potencial inexplorado e declarou que o futuro do futebol também passa por novos mercados. Seus planos vão além de simplesmente vender camisas ou fazer pré-temporadas internacionais. Ele quer estabelecer bases, formar alianças e moldar o futebol global ao estilo madridista. Com o Corinthians ele teria a oportunidade perfeita de colocar em prática essa filosofia. Trata-se de um clube com torcida gigantesca, uma marca consolidada no Brasil e reconhecimento internacional mesmo sem tantas conquistas fora do país. O presidente merengue vê nessa equação uma chance rara de entrar em um território de paixões extremas e talentos brutos onde sua influência poderia ser decisiva para mudar a forma como se faz futebol. Fontes ligadas ao Santiago Bernabéu indicam que Pérez já tem um dossiê completo sobre o Corinthians, sua estrutura, dívidas, potencial de marca e influência nas redes sociais. Nada está sendo feito por impulso, tudo está sendo calculado com precisão cirúrgica, como ele costuma agir nos bastidores de grandes negociações. O mais surpreendente é que essa possibilidade já teria sido apresentada a um grupo seleto de empresários brasileiros que teriam sido consultados sobre a viabilidade legal e política da transação. Entre eles, as dirigentes da CBF, especialistas em legislação esportiva e até figuras do mercado financeiro nacional. O objetivo é garantir que qualquer movimento de Florentino Pérez esteja dentro das normas brasileiras, especialmente no que diz respeito à governança e à transparência de um clube com raízes populares como o Corinthians. Ao mesmo tempo, emissários ligados ao presidente do Real Madrid já teriam entrado em contato com potenciais patrocinadores internacionais dispostos a investir no projeto caso ele vá adiante. Empresas espanholas, fundos do Oriente Médio e até bancos norte-americanos estariam interessados em participar de uma revolução silenciosa que poderia transformar o futebol brasileiro. O Corinthians nesse cenário seria apenas o primeiro passo. A ideia de Pérez seria criar um ecossistema interligado de clubes ao redor do mundo compartilhando metodologia, talentos e estrutura. Um modelo à la Red Bull, mas com o peso e a grife do Real Madrid por trás. Um sonho megalomaníaco talvez. Mas com Florentino Pérez todo rumor tem chance de virar manchete. Na fiel torcida o rumor já começa a ecoar mesmo sem confirmação oficial. Nas redes sociais, perfis ligados ao Corinthians repercutem a possível negociação com curiosidade e desconfiança. Alguns torcedores celebram a ideia de ver o clube finalmente se reerguendo com a ajuda de alguém do calibre de Florentino Pérez, enquanto outros lamentam o que chamam de entrega da alma do clube para interesses estrangeiros. A discussão é intensa e reflete o momento de fragilidade institucional que o Corinthians atravessa. É justamente nesse vácuo de liderança que surgem as grandes mudanças. Se Pérez realmente estiver por trás de uma proposta de SAF para o timão, ele saberá explorar esse cenário de insegurança para apresentar uma proposta irrecusável. Afinal, quando o caos se instala, surgem as oportunidades mais transformadoras. E ninguém melhor do que ele para identificar esse timing. No entanto, a grande questão segue sendo a aceitação popular. Florentino pode ter dinheiro, novo e visão global, mas o Corinthians tem uma torcida que não aceita ser coadjuvante de nenhum projeto. Qualquer negociação que envolva ceder parte da identidade do clube precisará passar não apenas pela diretoria, mas pelo aval simbólico das arquibancadas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Não é a primeira vez que um grande investidor estrangeiro mira o futebol brasileiro, mas nunca houve um nome com tanto peso quanto o de Florentino Pérez. O que diferencia essa situação de outras tentativas é o projeto em construção nos bastidores. Fontes próximas aos articuladores indicam que o plano prevê não apenas investimentos em jogadores ou infraestrutura, mas também uma mudança profunda na cultura do clube. Treinadores europeus fariam parte do projeto, com comissão técnica reformulada e integração completa com padrões de alta performance adotados no velho continente. A ideia é modernizar o Corinthians de cima a baixo com um modelo de gestão meritocrático, metas de desempenho e cobrança permanente por resultados, algo que falta em muitos clubes brasileiros ainda presos a modelos arcaicos. O grande atrativo para Pérez seria usar o Corinthians como uma vitrine para o futebol sul-americano em um momento em que o Brasil volta a ser celeiro de craques.
Isso traria lucros futuros tanto em transferências quanto em valorização da marca. Mas o risco de rejeição é alto e por isso tudo ainda é tratado com muito cuidado, muito silêncio, muita cautela. Florentino sabe que qualquer passo em falso pode comprometer tudo. Enquanto a diretoria do Corinthians mantém silêncio absoluto sobre o assunto, a imprensa internacional começa a captar sinais do movimento. Veículos espanhóis como o Marca e o AS publicaram breves notas sugerindo que Florentino Pérez está analisando ativos no futebol sul-americano sem citar nomes. Já na mídia brasileira poucos se atrevem a cravar algo. Os principais jornalistas especializados evitam comentar esperando provas mais concretas. Mas há quem jure que a aproximação existe e que a proposta está mais próxima do que parece. Em grupos de WhatsApp de conselheiros e diretores o nome de Pérez já foi citado como o espanhol que estaria preparando um ataque estratégico ao Corinthians. Por mais que tudo pareça rumor, existe uma movimentação atípica nos bastidores e ela tem gerado desconforto em figuras tradicionais do clube. O medo não é só da perda de poder, mas da quebra de um paradigma. O Corinthians sempre se orgulhou de ser dos seus. Uma mudança nesse nível seria inédita e pode abrir precedentes para outros gigantes brasileiros. O que antes parecia impossível agora soa como uma possibilidade concreta. E quando se trata de Florentino Pérez, ninguém aposta contra seus planos. Dentro da Europa essa movimentação também gera desconforto. Afinal, se Pérez começa a investir fora da Espanha com tamanha ambição, o que isso significa para o futuro do próprio Real Madrid? Há quem diga que o presidente está preparando uma sucessão no clube merengue e pretende deixar um legado internacional. Outros acreditam que ele quer expandir o domínio do Real Madrid criando satélites globais e o Corinthians seria apenas o início. Não seria surpresa se daqui a alguns anos o time paulista estivesse disputando amistosos de pré-temporada ao lado de gigantes europeus, fazendo parte de um calendário internacional e recebendo jovens talentos do Castilla. Esse tipo de projeto mexe com a geopolítica do futebol e não é à toa que alguns clubes brasileiros já demonstraram preocupação com a possibilidade de um Corinthians europeu. Isso poderia mudar a lógica das competições nacionais e colocar pressão em outras diretorias. Um clube com aporte estrangeiro, metodologia de elite e respaldo institucional como o Real Madrid seria quase imbatível em solo brasileiro. A pergunta é: o Brasil está preparado para esse novo capítulo ou vai resistir à entrada de um dos nomes mais poderosos do futebol mundial? Enquanto não há confirmação oficial, os rumores continuam crescendo, alimentados por gestos discretos, encontros não revelados, movimentações suspeitas nos bastidores do Parque São Jorge. Tudo o que se sabe até agora é que há fumaça, e em casos assim a história já nos ensinou que onde há fumaça pode muito bem haver fogo. A possibilidade de Florentino Pérez fazer uma oferta pelo Corinthians pode parecer improvável para alguns, mas faz sentido quando analisada com frieza. O clube vive um momento crítico, o futebol brasileiro busca novos modelos e o nome do Corinthians ainda tem força global. Florentino, por sua vez, tem dinheiro, ambição e um projeto de expansão. Os ingredientes estão todos sobre a mesa. O que falta agora é a decisão e o aval da Fiel. Porque no fim das contas o Corinthians não é só uma marca. É um sentimento, um modo de vida, um símbolo de resistência e identidade. Qualquer um que deseje fazer parte disso precisa entender sua alma. E talvez, só talvez, Florentino Pérez esteja disposto a aprender. Se isso acontecer, o futebol sul-americano nunca mais será o mesmo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.